queridos irmãos, queridas irmãs, quando nós falamos do Sagrado Coração de Jesus, essa devoção tão bela e que tantos frutos espirituais trouxe na vida de tantos fiéis, homens e mulheres, tantos santos, que contemplando esse aspecto da vida, da realidade de Cristo, se deixaram transformar por ela. É bem verdade que quando nós falamos de Sagrado Coração de Jesus, o que estamos aqui é nos referindo a esse modo de tratar do amor que Cristo manifestou por nós. Amor esse que, por outro lado, não é outra coisa senão a manifestação concreta e palpável do amor de Deus, que, aliás, é amor em si mesmo. Deus é amor. Assim escutamos por bem 2 vezes na segunda leitura de hoje da carta de São João essa afirmação: Deus é amor. Mas o que significa tudo isso de modo concreto? Porque o grande perigo, queridos irmãos, queridas irmãs, é de que quando falamos de amor, falamos do Sagrado Coração de Jesus, falamos do amor que Deus tem por nós, é o de ficarmos em abstrações. Ficarmos em ideias vagas que talvez podem soar belas, quem sabe até com uma linguagem poética, mas que no meu dia a dia, na minha realidade cotidiana concreta, talvez possa dizer pouca coisa. Quando dizemos que Deus é amor, que Deus nos ama, objetivamente, e aqui vou dizer algo que talvez num primeiro momento possa parecer um absurdo ou possa causar, quem sabe, algum tipo de perplexidade, mas é a verdade. E é o seguinte: quando dizemos que Deus é amor, quando dizemos que Deus nos ama, nós não entendemos o que significa dizer isso. O amor de Deus em si mesmo é algo que para nós é incompreensível. É incompreensível porque é o amor de Deus e não o amor de um homem, não o amor de uma criatura, mas o amor de um ser que é infinito, um ser que é perfeitíssimo. E com a nossa capacidade, com a nossa inteligência, não somos capazes de compreender exatamente como é isso. Podemos sim vislumbrar alguns aspectos, podemos sim entender algumas manifestações de Deus ao longo da história e ver como são manifestações que nascem de um amor, mas como é esse amor em si mesmo, toda a dimensão desse amor, a verdade é que nos escapa. Mais ainda, muitas vezes, a nossa compreensão do amor, do que é o amor, está condicionada pelas nossas experiências, por aquilo que eu experimentei de amor na minha vida. E às vezes, e essa aqui é a verdade, infelizmente, que há muitas pessoas que não compreendem o que significa amar porque nunca se sentiram amadas. Mais ainda, se olhamos ao longo da história, vamos ver que a humanidade foi, de uma forma muito gradual e lenta, compreendendo o que realmente significava amar. Daí que, por exemplo, se nós olhamos a primeira leitura de hoje, que, por um lado, deixava claro no livro do Deuteronômio como a escolha que Deus tinha feito por Israel, essa escolha de eleger um povo
de salvar esse povo, de fazer com que esse povo fosse a sua raça escolhida e consagrada, era uma escolha absolutamente gratuita. O texto diz claramente que Deus não tinha escolhido Israel porque fosse o mais poderoso, o mais numeroso dos povos, mas ao contrário. Era um povo pequeno, era um povo que talvez aos olhos do mundo, daquela cultura, daquele momento, fosse considerado desprezível. Mas Deus olhou com amor. Mas ao mesmo tempo, a concepção de amor que aquele povo tinha naquele momento era uma concepção ainda muito misturada com elementos que hoje nós entendemos que não são próprios do amor, como é a violência, como é a noção de vingança. Daí que, nessa revelação que Deus vai fazendo, que é progressiva, que corresponde à capacidade do homem ao longo da história de compreender, parecia que esse Deus que amava, ao mesmo tempo estava disposto a castigar aqueles que não correspondessem ao que ele pedia. Daí que a leitura falava de modo muito claro que Deus castiga diretamente aquele que odeia, fazendo perecer. E não o deixa esperar, mas dá-lhe imediatamente o castigo merecido. Eles entendiam isso porque era o modo que aquele povo, naquele momento, entendia o amor. Depois vão, sim, guiados pelos profetas, ver se já no Salmo, por exemplo, o Salmo 102, como já há um progresso, como diz, o Senhor é indulgente e favorável, é paciente, é bondoso e compassivo, não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Já há um salto de qualidade, já há uma compreensão mais profunda do significado do amor. Porém, no final das contas, por mais elevada que seja essa compreensão do amor, falamos sempre, e aqui está o ponto fundamental, de amor humano. E não é o amor de Deus. Porque o amor de Deus supera o mais nobre dos amores humanos. O homem ou a mulher sobre a face da terra que seja mais generoso, mais entregue, que ame com todas as suas forças, esse amor sempre vai ser uma realidade pálida, vai ser quase nada em comparação ao amor de Deus. E como então poder compreender o que é o amor de Deus? E aí chegamos ao sentido da festa de hoje, do Sagrado Coração de Jesus. Porque Deus, ao se fazer homem, ele manifestou de forma humana, ou seja, de um modo como eu poderia compreender até onde chegava o seu amor. E é por isso que falar do Sagrado Coração de Jesus significa ter como que essa porta, essa janela aberta para a intimidade de Deus e perceber até onde vai o amor dele por mim e por você. Esse amor que chegou até o máximo da entrega na cruz, aonde Jesus, imaginemos, é Deus que se deixou humilhar, que se deixou abater pelos pecadores, que foi flagelado, que foi pregado na cruz. Ele tinha o poder de aniquilar todo mundo. Porém, chegou até esse ápice de entrega para mostrar até onde ia o seu amor. E aí, nós entendemos as palavras do Evangelho de hoje. Quando Jesus nos convida a aprender dele, que é manso e humilde de coração. Porque isso também é importante. Nós nos colocamos diante desse mistério, desse coração tão infinitamente aberto, entregue a nós, mas ao mesmo tempo devemos nos inspirar nesse exemplo. Isso significa que devemos sim pedir a Deus a graça de nos entregarmos aos demais como Ele se entregou por nós.
não é outra coisa senão aquilo que, aliás, São João, voltando à segunda leitura de hoje, dizia ao afirmar que ninguém nunca viu a Deus. E de fato, nenhum de nós aqui viu a Deus. Deus cara a cara, eu nunca vi. O único que realmente conheceu a intimidade de Deus era o Filho, porque era Deus também, e que ele nos dá a revelar. E é na medida em que nós amemos, na medida em que nós nos entreguemos, na medida em que a minha vida não seja outra coisa senão uma manifestação desse amor que Deus tem por mim, aí eu vou começar a compreender a Deus, não com a minha inteligência, mas com toda a minha vida. Que assim, queridos irmãos, queridas irmãs, que nós possamos superar os nossos limites, os nossos egoísmos, que deixemos que seja o coração de Jesus a nos ensinar até onde pode chegar o meu e o seu coração. Porque se ele diz, aprendei de mim, é porque somos capazes de aprender. Talvez não pelas nossas forças, mas ele vai vir em nosso auxílio, vai nos dar o Espírito Santo, que aliás é o próprio amor de Deus, como vai dizer São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5. O amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Sim. E diante dos nossos limites, diante da dificuldade, porque é óbvio que pautar a nossa vida por esse modelo exige de nós muito esforço. E às vezes podemos nos sentir abatidos. Às vezes pode parecer que é demasiado. Mas que bonito. Que Jesus, antes de dizer que nós devemos aprender do seu coração, já tinha dito antes: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, dos meus pecados, do meu egoísmo, de tudo aquilo que às vezes me impede de ser mais generoso. Tomai sobre vós o meu jugo. E depois ele vai concluir: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso é assim porque ele é que leva o nosso fardo. Ele que nos ajuda a carregar. Ele que caminha conosco com esse coração aberto. Alimentemo-nos desse coração. Deixemos que nos toque, que nos transforme. Encontremos nele o motivo da nossa alegria e, vivendo um amor como esse amor que ele nos ensinou, possamos fazer com que esse mundo não seja um local, um lugar marcado pelo egoísmo, mas um lugar marcado pela entrega, pela generosidade, pela bondade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.